Gente, eu postei lá no Jovem Demais para Ter Burnout um texto ontem. O que é jovem demais para ter burnout, Roberta? Eu vou explicar no fim do vídeo, porque daí quem já sabe o que é, quem não tá afim de saber, não precisa ficar pulando agora. E quem não sabe, vai poder saber. Mas, enfim, voltando ao texto. Eu publiquei um texto lá, tentando responder a pergunta por que é tão difícil a gente entender que tem burnout. E aí eu percebi que tudo aquilo que eu coloquei na resposta, no texto, eu já falei em alguns momentos aqui no canal, aqui, ali, en passant, aos pedaços, mas eu nunca tinha reunido tudo isso num raciocínio só. E eu acho que é uma lacuna que estava aberta, então eu vou fazer um vídeo a partir do post, porque eu acho que é uma informação bastante relevante para ter aqui no canal. Acho que a dificuldade que as pessoas têm, não só em entender que tem burnout, mas de aceitar que tem um burnout, um problema, e admitir que é preciso ela buscar ajuda. Tem um monte de coisas que colaboram para essa dificuldade, mas eu gosto de focar nas três que eu acho principais, que são a cultura em que a gente vive, o entendimento errado sobre o que é burnout por parte dos médicos alopatas e a psicofobia. Vamos falar sobre tudo isso. A gente vive numa cultura mundial em que hoje qualquer pessoa, para ser considerada bem-sucedida, forte, ela precisa chegar ao topo, ela precisa estar na frente, ela precisa ser a primeira, ser a mais forte, ser reconhecida, ser celebrada. É a única forma das pessoas serem valorizadas, é a única forma das pessoas terem o seu esforço valendo a pena, é a única forma de ser alguém na nossa sociedade. E isso é mundial, ou seja, para qualquer lugar que a gente olha, a referência é a mesma. Então, desde muito pequenininho, a gente aprende que para ser alguém na vida, que a gente precisa ser alguém na vida, e que para ser alguém na vida a gente precisa ser o primeiro, estar no topo, chegar lá. Agora, no Brasil especificamente, isso ganha uma força ainda maior. Por quê? Porque no Brasil a gente tem a cultura da lei de Gerson. E quem é velho como eu sabe do que eu tô falando, quem é novo não faz a menor ideia, então vou contar para você. Tudo começou na década de 70, em que uma marca de cigarro chamada Vila Rica fez um comercial na TV, sendo o garoto propaganda deles, o Gerson, que era um jogador da seleção brasileira de futebol da época, que estava assim, fazendo um puta de um sucesso, porque ele era considerado o cérebro do time. Esse comercial do cigarro Vila Rica com o Gerson mostrava o Gerson falando que ele perguntando assim, por que eu vou comprar um cigarro mais caro se eu tenho com o Vila Rica tudo o que eu espero, tudo que eu quero de um cigarro por um preço muito menor? E ele falava assim, eu gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também, fume Vila Rica. E antes que as pessoas ficam às vezes muito ofendidas com esse negócio de lei de Gerson, mas assim, a agência de propaganda que fez esse comercial depois falou que a ideia não era bem assim, mas o que as pessoas entenderam, a mensagem que foi levada e decodificada pelas pessoas por esse comercial é a de que o brasileiro gosta de levar vantagem em tudo, de que o brasileiro é malandro. Só que aí, quando alguém fala assim, que absurdo falar isso, eu sempre penso o seguinte, eu penso numa entrevista que eu vi o Pedro Cardoso dando, logo que ele se mudou para Portugal, e ele falou que ele tinha percebido, uma vez que ele tinha saído do país, você muda o ângulo, né, de visão, ele tinha percebido que no Brasil, a gente tem um governo que não dá nada pra gente. E o que ele puder tirar, ele tira. É um governo, vamos foder o povo o tempo inteiro, há muitas décadas. Então, essa cultura de chegar lá, de ser o primeiro, ganha uma força absurda aqui no Brasil. E aí que entra o conceito da malandragem. Porque se você não vai ter nada de graça, você não vai ter nada de bandeja, você não vai ter nada na mão, você não pode contar com ninguém, você precisa passar na frente das pessoas, você precisa passar por cima das pessoas se você precisar, porque tudo vai ser justificado como, mas é porque se eu não fizer isso, eu também vou ficar sem nada. A gente aqui no Brasil costuma ver as pessoas que cumprem regras, que fazem as coisas direitinho, que respeitam o lugar dos outros, sabe? Pessoa que respeita a fila. A gente é visto como idiota e muitas vezes a gente se sente como idiota também.
porque impera, né, a malandragem. Você no trânsito, por exemplo, numa pista que tá trancada de carro parado e de repente vem o babacão aqui pelo acostamento e vai parar lá na frente. Primeira coisa que você pensa é babacão. A segunda é, puta merda, o cara tá lá na frente e eu aqui, idiota, parada no meio do trânsito. Tudo bem, é um pensamento que pra mim, pelo menos, dura 5 segundos, depois a gente continua parado ali no trânsito, porque sabe que cada um tem que respeitar o lugar dos outros e então vamos ficar todos na fila e cada um na sua vez vai saindo. Mas a gente sabe que nós somos minoria. A maioria é a pessoa que institucionalizou a malandragem brasileira e aplaude, e acha bonito, e fala, se os outros fazem, eu também tenho que fazer, porque senão eu vou ser considerado um idiota. Então, na hora que você começa a perceber que você não está dando conta da vida, você não quer que as pessoas percebam, porque você vai ser taxado de fracassado, de bobão, de perdedor, de fracote. E aí você fala, eu não posso deixar as pessoas perceberem que eu não tô dando conta da vida, porque elas vão apontar pra mim e falar, você é fraco, você é fracote, eu vou perder meu emprego, eu vou ficar queimado no mercado, e todo o meu esforço pra chegar até aqui vai ser jogado no lixo. E eu não quero isso. Então é muito difícil pra gente admitir que tem um burnout, que precisa de ajuda, entender o que tá acontecendo, porque a gente vai fazer de tudo para concluir que é qualquer outra coisa. E aí, quando a gente, enfim, entende que tem um problema, mesmo que não entenda qual é o problema, mas eu entendi que eu tenho um problema, o que acontece? Nós vamos procurar um médico. E aí nós chegamos nos médicos, e os médicos alopatas, isso eu já falei em muitos vídeos aqui, então nem vou me alongar, eles entendem que burnout é a mesma coisa que depressão. E eles tratam como sendo a depressão. Então, aí entra a psicofobia. Porque se os médicos alopatas entendem que burnout é depressão, as pessoas entendem que burnout é depressão. Qualquer busca, qualquer pesquisa que você faça no Google, você vai ver lá que burnout é depressão. E a psicofobia, que é muito forte no Brasil principalmente, é o preconceito com as pessoas que têm qualquer tipo de doença mental. Então, quando a gente fala de depressão, a gente ouve que eu não tenho depressão porque eu tenho mais o que fazer, você tem depressão porque você não deve ter boleto para pagar, você tem depressão porque você não deve ter louça na pia para lavar, que ridículo, você tá fazendo drama, que mimimi, que frescura, isso aí é preguiça para não trabalhar, isso aí é falta de força de vontade. É isso que as pessoas com depressão ouvem da família, dos amigos e às vezes de médicos e de psicólogos, gente. É isso que as pessoas pensam sobre quem tem depressão, ou ansiedade, ou qualquer problema mental, mas eu tô focando mais na depressão porque o burnout, ele é confundido como depressão. E também porque 48% das pessoas que têm burnout têm também depressão. E também porque muitas pessoas que têm burnout acabam desenvolvendo mais pra frente uma depressão. E também porque às vezes a gente chega no médico e a gente tá numa situação física e mental em que a gente está deprimido. Então, esse entendimento de que burnout é depressão e, portanto, preguiça, frescura, falta de força de vontade, não quer trabalhar, mimimi, dentro de uma cultura em que quem não está disposto a fazer tudo e mais um pouco para chegar lá é visto como fracassado, como fraco, como perdedor, como nananana. Ter burnout significa ser fracassado. Esse é o raciocínio. Então é muito complicado pra gente entender que tem burnout, porque tudo isso tá dentro da nossa cabeça também. E a gente tá se esforçando que nem louco quando chega no burnout. Não faz sentido a gente entender que a gente é preguiçoso, que tá com frescura, que tá exagerando, que tá de mimimi. Não faz sentido nem pra gente isso. Mas na nossa cabeça é o que a gente pensa, porque a gente mora num lugar com essa cultura como todo mundo. Muitos de nós mudou a forma de pensar uma vez que se viu nessa situação. Mas talvez se a gente não tivesse tido burnout e tivesse tido que lidar com uma pessoa com burnout perto da gente, talvez a gente falasse esse nível de bobeira também. Talvez a gente fosse o babaca da situação.
Então, o difícil da gente entender que tem burnout é vencer os preconceitos que estão dentro da nossa cabeça. Os medos que estão dentro da nossa cabeça sobre o que pode acontecer com a gente dentro de um lugar em que todo mundo pensa assim. É muito medo pra gente conseguir passar pra trás, pra aceitar a ideia de que a gente precisa de uma ajuda. Essa é a dificuldade que a pessoa com burnout tem em chegar em uma ajuda profissional. Quem está acompanhando a pessoa com burnout tem que ter isso em mente. Ela não deixa de procurar ajuda por nenhum outro motivo que não seja, ela não consegue admitir que ela está fracassando, que as pessoas percebam que ela está fracassando, porque a gente demora bastante tempo em recuperação, com ajuda médica, com ajuda terapêutica, para a gente entender que não é fracasso pessoal, para a gente entender que a gente não é fraco, muito pelo contrário, para a gente entender que o burnout não fez da gente uma pessoa que não tem poder de competição. Ele simplesmente poupou a gente de sofrer mais, muito mais, no lugar em que a gente estava, que não era o nosso lugar. É simples assim. E parece óbvio, mas se a gente não para pensar nisso, a gente não chega a essa conclusão, né? Enfim, eu quando percebi tudo isso, pra mim foi um pouco mais fácil de entender esse mecanismo das pessoas, de como tinha funcionado comigo, da dificuldade que a gente tem e da importância que tem as pessoas em volta de falarem menos merda pra poder ajudar mais a pessoa quando ela se dispõe a aceitar a ajuda. Agora deixa eu falar o Jovem Demais pra Ter Burnout, você que não sabe o que é, ou você que não foi ainda. É um projeto novo que eu comecei online. Temos um site em formato de blog. Todas as semanas eu vou postar 3 posts novos lá, sempre dentro de 3 categorias. Então eu estou mandando e-mails para Roberta de 20 anos, lá nos anos 90, quando eu tinha 20 anos, falando para ela tudo que eu gostaria que tivessem falado para mim e que eu tenho certeza que ia me ajudar a evitar esse burnout tão violento que eu tive. E eu espero com isso ajudar outras pessoas na mesma faixa de idade da Roberta de 20 anos, para que elas possam mudar as ideias dela a respeito de algumas coisas dentro dessa cultura, da dificuldade que a gente tem de acesso à informação correta sobre burnout. Eu acho que acompanhar esse blog pode sim evitar que algumas pessoas possam chegar a um burnout, que algumas pessoas sofram tanto com algumas coisas que eu tive que sofrer durante a minha vida para descobrir depois dos 40 que eu poderia ter, sei lá, lidado de uma outra forma, né? Quando a gente entende onde está o problema e a dificuldade, é mais fácil da gente ajudar a pessoa a mudar a forma de ver as coisas e se sentir melhor a respeito dela mesma. Também tem posts com informações específicas sobre saúde mental, principalmente burnout, depressão e tal, ansiedade, focando mais nos millennials, que é a geração que hoje tem uns 20 anos e que estão sofrendo não só com depressão e ansiedade, os níveis de suicídio são muito altos, mas também o nível de burnout nessa geração também é muito alto. E também uns posts com curiosidades dos anos 90, que é a década em que a Roberta de 20 anos está recebendo os e-mails, que é uma década maravilhosa, gente. E a gente relembrar o que a gente tinha de recurso na década de 90, o que era moda, o que não era em relação a hoje, é até engraçado. Tem uma nostalgia ali, tem um saudosismo, mas é inclusive engraçado e divertido. Tem lá, se eu não me engano, 3 ou 4 semanas já de posts. Toda semana entra um post novo em cada uma dessas categorias. Então segue lá, acompanha, me ajuda a divulgar, principalmente para as pessoas dessa faixa etária, que eu acho que realmente podem ser ajudadas. É um tipo de depoimento que a gente não acha com facilidade na internet, porque as pessoas não querem se expor, justamente para não assinar atestado de fracassado, que é a visão que a sociedade tem, que eu acabei de falar aqui no vídeo. Quando a gente tem coragem de se expor, a gente se ajuda, porque a gente está parando para pensar nas coisas que talvez a gente não parasse para pensar de outra forma, e a gente ajuda os outros que estão passando pela mesma coisa, estão tendo a mesma experiência e às vezes com muito menos recursos. A gente troca insights, troca ideias. Eu deixei abertos os comentários lá para que tenha a interação, para que as pessoas possam falar comigo. Tem lá os e-mails que eu uso
nesses e-mails que eu passo para Roberto de 20 anos, são e-mails reais, as pessoas podem entrar em contato comigo. Enfim, queria que você me ajudasse a divulgar, que você acompanhasse lá e me diga depois, vai me dizendo o que vocês estão achando, se vocês têm sugestão, tá? Acho que vai ser bem bacana esse projeto, eu tô bem animada com ele.